com ele, né, com o pastor José Santos. É o meu pai, pastor Obed. É uma honra estar aqui, com a minha mãe também, pastor Esther, pastor Márcio, esposa, e os outros demais pastores e os obreiros. Sou sempre, eu e a minha casa, nós somos sempre bem recebidos aqui nessa igreja, né? Tanto pelas ovelhas como pelos obreiros aqui. Então, você pode dar uma salva de palmas ao corpo de obreiros aqui dessa igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Sem me prolongar mais, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor que está em 2 Reis, no livro de 2 Reis, no capítulo 3, verso 14. Livro de 2 Reis, capítulo 3, verso 14. Hoje eu estou acompanhado aqui de toda a minha família, né? Eu, a minha esposa e a minha tropa. A Bebel está aqui dormindo aqui no colo da minha mãe, e o Rubinho está lá tocando terror lá no berçário. Tentou zoar aqui na frente, falei, bota esse moleque lá para dentro para gastar energia, senão não vai dar para pregar, né? Vai ficar dando glória a Deus direto aí. Livro de 2 Reis, capítulo 3, verso 14, você achou, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor, ou trazei-me um músico, trazei-me um adorador. E sucedeu que, tangendo ou adorando o adorador, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Verso 18, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Verso 20, e sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se oferta de manjares, eis que as águas vinham pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Só até aqui, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui na Tua casa. Viemos, ó Pai, cultuar, adorar, exaltar e glorificar ao Teu santo nome. Pai, nessa noite eu te peço que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Pai, que possa ser liberado sobre o Teu povo uma palavra viva, uma palavra rema, vindo direto do Seu trono, sobre a vida das Tuas ovelhas. Pai, eu te peço nessa noite, me use como um canal de bênção sobre a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Só para te contextualizar aqui, no texto que nós acabamos de ler, retrata aqui o momento da história em que Acabe havia falecido. Acabe era casado com Jezabel e reinava sobre Israel, né? E Acabe tinha guerreado contra os moabitas e havia prevalecido contra eles. E ali eles pagavam tributo ao rei Acabe, à nação de Israel, para que pudesse haver ali, né, continuar o relacionamento. E aí, com a morte do rei Acabe, Jorão, seu filho, assume o reinado. Jorão comete os mesmos pecados, os mesmos delitos que o seu pai cometeu, continua levando o povo para adoração a outros deuses, que não o único Deus vivo e verdadeiro. E ali ele continua cometendo os mesmos delitos que seus pais, mudou alguma coisa ou outra, mas continuou levando o povo ao pecado. E ali, quando Acabe faleceu, Messa, o rei dos Moabitas, ele quis quebrar o acordo, quis quebrar o contrato que havia com o rei Acabe. Ele simplesmente falou, olha, já que Acabe morreu, o acordo, o tratado que eu tinha de pagar tributos à nação de Israel, foi junto com ele, né? E aí Jorão recebeu essa notícia como uma afronta contra ele. Ele recebeu isso com uma forma tão feroz que ele nem pensou, ele falou, vou guerrear contra esse cara e eu vou arrebentar ele, como meu pai guerreou e venceu, eu vou vencer também. Só que ele resolveu ir para a guerra, mas não resolveu ir sozinho. Ele foi fazer aliança
para se juntar e fortalecer o seu exército para guerrear contra os moabitas. E ali ele se juntou com Josafá, que era rei de Judá, e se juntou também com o rei de Edom. E ali eles se uniram, 3 reis e 3 exércitos, e foram para guerrear contra um inimigo comum, os moabitas. Só que o texto nos fala, nos versículos anteriores, que no versículo 9 e 10, que diz assim, ó: e partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Diante dessa situação, desse cenário, nós vemos que 3 exércitos e 3 reis foram guerrear contra os moabitas. Eles tinham um único objetivo: eles estavam unidos para guerrear contra os moabitas. Só que o texto é claro e diz que depois de 7 dias de jornada, de 7 dias caminhando em direção à batalha, 7 dias esses exércitos unidos, esses reis unidos para guerrear, depois de 7 dias surgiu um problema. Repita comigo: escassez. Com força: escassez. Acabou a água. Não tinha mais água. Depois de 7 dias não tinha água para os reis, não tinha água para os soldados, não tinha água para os animais de batalha, não tinha água para os animais domésticos, não tinha água para ninguém, zerou. O texto diz que eles estavam em meio a um vale, e nesse vale se esgotou a água. Houve, apresentou diante deles uma escassez, uma falta, e a falta era a água, e o ser humano não consegue sobreviver sem água. Então eles se depararam com aquela situação, né? Se a gente tentar prosseguir para guerrear contra os moabitas, para a batalha, a gente vai morrer antes de chegar lá. E se a gente tentar voltar para as nossas cidades, se a gente tentar retroceder, a gente vai morrer antes de chegar lá. Eles estavam literalmente sem saída. E aqui, diante desse problema, diante dessa situação, eu vejo 2 atitudes diferentes. 2 atitudes diferentes diante de um mesmo problema. Primeira atitude que eu vejo, do rei Jorão. Quando ele vê a cena, ele olha, que vê que não tem água, vê que não tem como prosseguir, nem como voltar, ele de imediato olha para Deus e fala: o Senhor nos trouxe esses 3 reis para perecermos, para morrermos no deserto. Mas se você for ver o texto, em nenhum momento, antes de ir para a batalha ou para a guerra, ele consulta a Deus. Ele pede um profeta para ser boca de Deus para ele, para trazer uma orientação divina. Mas diante do problema que surge, a primeira coisa que ele faz, culpa a Deus pelo problema que ele mesmo arranjou. Só que nós temos uma segunda atitude diante do mesmo problema. Repete comigo: escassez. Diante da escassez, no verso 11 e 12, nós vemos uma segunda atitude, e atitude positiva, que eu e você devemos tomar. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram para ter com ele. Uma segunda atitude diferente. Quando se depara com um problema, quando se depara com a situação difícil, com a situação adversa, com a escassez, ele recorre ao Senhor. Recorre a quem é o provedor, quem tem poder, quem está no alto e sublime trono e tem poder sobre a minha e sobre a tua vida, é o Deus soberano. Ele reconhece. Agora eu te pergunto nessa noite: quem é você quando a escassez chega na tua casa? Quem é você quando a porta se fecha para a tua vida? Quem é você quando a doença chega na tua casa? Quem é você quando a contenda, a confusão chega ali no meio do teu casamento, dos teus filhos? Quem é você? Aquele que se desespera? Aquele que esquece do Deus que serve? Aquele que fala mal contra Deus ou coloca culpa em Deus?
ou aquele que reconhece, que se volta para o Senhor, que dobra os joelhos, ora e clama ao Deus dos céus, que está pronto para responder o clamor da sua igreja? Quem é você no momento da crise da escassez? Quem é você? Irmãos, eu tenho passado algum tempo da minha vida e eu fico sempre antenado, para ver o que está acontecendo, se são coisas naturais ou se tem algo sobrenatural por trás. Se é algo natural, da vida normal, ou se tem alguma coisa ali, que Deus está querendo me mostrar, ou que o inimigo está tentando atuar na minha e na tua vida. Isso você consegue pedindo ao Senhor discernimento do Espírito Santo, e eu creio, são os dons liberados por Deus, basta apenas você pedir. E aí eu tenho passado um tempo da minha vida que, até estava conversando com a minha esposa, e eu até demorou um pouquinho para perceber, mas eu falei, olha, tem algo diferente aqui. Tenho vivido um tempo que tudo está quebrando, irmão, lá em casa. Tudo está quebrando, tudo está indo, Eu falei, mas isso é normal, Tem as coisas, tem os desgastes, tem o tempo certo, tem tempo de duração, Mas eu comecei a perceber, primeiro foi a máquina de lavar deu problema. Aí eu falei, a máquina de lavar deu problema, mas a máquina de lavar ela é nova. Tudo bem, fui lá, chamei o técnico, consertei a primeira vez. Foi embora. Daqui a pouco deu nem um mês, a máquina deu outro problema. Aí eu falei, gente, o que aconteceu? Fui lá ver a máquina lá, quando fui ver, o técnico chegou lá e falou, olha, para consertar é o preço de uma nova. Falei, então pode jogar fora que eu vou comprar uma nova. Fomos lá, apertamos, botamos lá no cartão, conseguimos comprar uma nova. Aí a patroa falou, vamos pegar uma de 20 quilos. Não, é 18 quilos, Para lavar edredom, lavar não sei o que. Eu falei, tá bom, vamos pegar, pegamos. Botamos lá a máquina, deu 15 dias, a máquina começou a dar um negócio doido lá. Eu falei, não, você está repreendido, irmão, que negócio é esse? Aí chama técnico para assistência, para ir lá em casa para ver. Quando o técnico chega lá em casa, isso é normal, é porque tem que fazer isso, tem que equilibrar o peso aqui dentro da máquina, que a máquina é grande e tal, não sei o que. Eu falei, graças a Deus, mas só nessa brincadeira ficamos mais uns 5 dias sem poder lavar roupa, e eu tendo que levar trouxa de roupa, irmão. A minha esposa juntava assim no lençol, um monte de roupa das crianças, roupa nossa, e eu levava lá para minha sogra. Vamos lá, chegava na minha sogra ia lá, me ajudava, lavava as roupas, botava para secar. Minha sogra é bênção, irmão, a minha sogra é bênção, graças a Deus. E aí lavava, voltava, pegava tudo, levava para casa, organizava. Eu falei, caramba, rapaz, o negócio tá dando uma canseira, E aí, passou o dia, de repente, a menina lá em casa fazendo faxina, foi sair para levar o lixo fora, pum! Cadê que a porta abria? A porta não abria de jeito nenhum. E aí eu meti a chave na porta e a chave não vira, e tamo lá. Eu tenho que ir embora, que eu tenho que resolver, eu tenho meus compromissos. Falei, calma, a porta vai abrir, calma, a gente dá um jeito. E aí vai, a porta não abre. Falei, vou ter que chamar o chaveiro, não tem jeito. E vem chaveiro e toma ali mais um valor lá para poder abrir a porta. E aí o chaveiro vem, conserta e fala, já era a fechadura, tem que comprar uma fechadura nova. Eu falei, eita, Jeová. Falei, rapaz, não é possível. Eu falei, tá bom, parou por aí. Não, a gente estava levando as crianças para a escola, de repente o ar-condicionado do carro, pum, parou de funcionar. Eu falei, nesse calor não, Jeová. Aí é demais. Não tem como. Eu falei, não, o que é isso, Senhor? Sabe o que Deus falou no meu coração? Eu conversei com a minha esposa e falei, amor, eu tenho visto que o inimigo está tentando, de pouquinho em pouquinho, tentando minar nossas forças, tentando fazer a gente fraquejar, para, diante de tanta luta, a gente começar a praguejar contra Deus, a reclamar e a murmurar. Ele tenta fazer isso comigo e com você, me transformar num murmurador, de reclamar contra o Senhor. Sabe o que significa murmuração? O nosso pastor fala isso. Pastor Silas Malafaia, murmuração é uma reclamação descabida a Deus. E é o que o inimigo tenta fazer comigo e com você. Tenta fazer eu reclamar, tenta fazer eu murmurar. Ele vai minando, vai fechando uma porta, vai fazendo uma coisa quebrar, vai trazendo uma confusãozinha. E aí você, sem perceber, quando vê, já está espraguejando, já está reclamando da vida, está reclamando do emprego, está reclamando do patrão, está reclamando da família, está reclamando da esposa, da mulher, dos filhos. E aí você vira um murmurador. E você atrai a presença do diabo para a tua vida. Agora eu te pergunto, quem é você na escassez?
Quem é você na escassez? E aí nós vemos que o texto, aqui depois que os 3 reis se unem e vão até o profeta Eliseu. E aí nós entramos no versículo que nós acabamos de ler. Versículo 14. E disse Eliseu, eles se apresentaram ao profeta, e aí o profeta já vem falando na cara, e ele diz assim, ó, e disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Sabe com quem Eliseu está falando aqui? Com Jorão. Os 3 reis se apresentaram diante do profeta Eliseu, que representava ali a voz de Deus ali para eles, né? O escape daquela situação. E aí o profeta olha para os 3, e ele direciona para Jorão, e ele fala assim, ó, se Josafá, o rei de Judá, não estivesse aqui com vocês, eu nem olharia para vocês, nem me dirigiria a palavra para vocês. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Josafá, né, estava no lugar errado, na hora errada, mas ele carregava a presença de Deus. E porque ele carregava a presença de Deus, os outros 2 reis e os exércitos seriam abençoados também. Tem lugar que você vai entrar e você vai olhar e vai falar, por que Deus me colocou aqui? Deus te colocou lá para que aquele ambiente seja abençoado através da presença que você carrega. A presença que você carrega é poderosa e ela tem poder de transformar os ambientes onde você chega. Atraiu ali o profeta, a boca de Deus. E aí Eliseu continua. E ele diz assim, ó, ora pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que tangendo o tangedor veio sobre ele a mão do Senhor. Preste atenção aqui. Eliseu chega num cenário, e o cenário que Eliseu entra é um cenário de guerra. Repete comigo, guerra. Só que nesse cenário de guerra, surgiu ali uma escassez. Repete comigo, escassez. Não tinha água. Então eu fico imaginando como estava aquele arraial, como estava aquele vale, como estava aqueles 3 exércitos reunidos ali. Todo mundo com sede, todo mundo já sem expectativa, todo mundo já pensando em morte, todo mundo pensando em desistência. Eu imagino aqui o soldado conversando com o outro, falando, poxa, eu nem dei um beijo na minha esposa antes de sair de casa. Caramba, eu nem falei com meus filhos antes de sair de casa, e eu acho que eu nunca mais vou voltar. O cenário era praticamente esse: desânimo, desespero, morte, sentimento de derrota. Aí o profeta é chamado nesse lugar, nesse cenário, nesse ambiente. E aí o profeta olha, Eliseu, né, irmão? Profeta experiente, profeta que tipifica Cristo, né? Ele olha, ele vê o ambiente e ele analisa. A primeira coisa que ele faz antes de abrir a boca: traz um adorador aqui para esse lugar. Traz um adorador aqui. Será que tem um adorador aqui? Traz. Vamos trazer o adorador para esse ambiente, porque através da adoração desse adorador, o ambiente vai ser transformado. O texto continua dizendo, e tangendo o tangedor, ou seja, adorando o adorador, veio sobre ele a mão do Senhor. Tem favor de Deus para aqueles que adoram em meio ao ambiente desfavorável. Se você entrou aqui nessa noite, pastor, você não sabe aonde eu estou vivendo, como está lá dentro da minha casa, como está lá dentro do meu trabalho, como está lá dentro da minha vizinhança, mas adore lá naquele lugar, do jeito que você está, leve adoração para esse ambiente, e assim como veio na vida do profeta Eliseu, vem sobre você o favor de Deus. Vem sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o ambiente aonde você entrar. Através da tua adoração, vem favor de Deus para você. Vem favor de Deus para a tua casa. Vem favor de Deus para a tua família. Você recebe essa palavra nessa noite, amém? Tem favor de Deus, irmãos, para aqueles que adoram em meio a um ambiente desfavorável. Ou você esqueceu do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo e Silas na prisão, presos injustamente, no pior lugar da prisão, cárcere inferior, totalmente desfavorável. Ele foi na contramão e na lógica humana, e ele falou assim, o quê?
É aqui que eu vou adorar, é aqui que eu vou exaltar, e é aqui que eu vou glorificar. E quando ele faz, o que acontece? Um terremoto chega naquela prisão, as correntes se quebram, as portas se abrem, porque no meio de um ambiente desfavorável, alguém resolveu adorar ao Senhor. Aleluia! Oh, quem é você no ambiente desfavorável onde você está? Quem é você no ambiente de guerra lá na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade? Quem é você? Leva a adoração lá para dentro daquele lugar, irmãos. E eu creio, tem favor de Deus para você em nome de Jesus. E aí ele continua. Depois que ele adorou, o ambiente ele foi transformado. Quando ele trouxe adoração para aquele ambiente, aí sim, a gente entra no versículo 16 que diz: e disse, assim diz o Senhor. E aí o 17 ele continua dizendo, assim diz o Senhor. Mas antes de vir o assim diz o Senhor, teve que vir a adoração. E às vezes você está vindo na igreja, às vezes você está falando com Deus, e você está falando, Senhor, eu não ouço a tua voz. Senhor, cadê a resposta da minha oração? Senhor, cadê o retorno daquilo que eu tenho colocado diante do teu altar? E Deus está falando, meu filho, falta você começar a levantar as suas mãos e já começar a adorar e agradecer por algo que você ainda nem recebeu, pelo cenário que ainda não mudou, pela vitória que ainda não veio nas tuas mãos. Já começa a adorar, irmão, já começa a glorificar, como se já tivesse recebido, como se já tivesse em posse da tua vitória. Adore ao Senhor, adora, exalta, e aí sim, vem sobre a tua vida, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E aí o profeta continua dizendo, no verso 16, assim diz o Senhor, fazei neste vale 5 covas, 5 poços. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Fazei neste vale 5 covas, é isso? Está escrito na tua Bíblia? 100 covas, 100 poços, é isso que está escrito na sua Bíblia? 1000 covas, 1000 poços, é isso aí que está escrito? O que está escrito aí na sua Bíblia? Fazei neste vale muitas. Ué, eu fico imaginando, não é, Senhor? Mas como assim muitas? O Senhor não vai determinar ali a quantidade de covas que tem que ser cavada? Eu fiquei falando com Deus. Sabe por quê? Deus é didático. Deus é o nosso professor. O que é que Deus está querendo ensinar? Quem é que está com sede? Quem era que estava com sede? Repete comigo. Os exércitos e os reis. Os exércitos e os reis. Quem deveria determinar a quantidade de covas que eles iriam cavar, não era Deus, era quem estava com sede. Quem está com sede que determina a quantidade de covas, de esforço que você vai fazer para conquistar a vitória que Deus tem liberado sobre a tua vida. Eu vim profetizar para você hoje aqui, que entrou, pastor, o senhor não sabe quantas covas eu tenho cavado, o senhor não tem visto o esforço que eu tenho empenhado para o Senhor, mas eu vim declarar para a tua vida, como profeta de Deus, a quantidade de covas, a quantidade de poços que você cavar, vai ser a quantidade de água que você vai beber, de milagres que você vai receber, de vitória que virão sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Deus não determina o milagre, o tamanho do teu milagre, não, você que vai determinar. Você que vai determinar o tamanho da tua vitória, você que vai determinar o quê? Seu esforço, cavando poços, né? Buscando ao Senhor, orando pela tua casa, pela tua família, buscando pela tua casa, pelo teu lar. Você determina a quantidade de água que você vai beber. E aí, o profeta continua dizendo, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Que interessante, né? Por que Deus fala que não haveria vento nem chuva? Tem vezes que a gente está buscando, já estava difícil, né? Estavam com sede, uma escassez, falta de água. Já estava difícil, já estavam ali, né? Um ambiente já desanimador. E aí a instrução de Deus é cavar poços, fazer covas,
e eles não iriam ver nada acontecendo, não iam sentir um arrepio, não iam sentir uma brisa, não iam ver nada, é continuar fazendo a obra de Deus, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver nada acontecendo, mas crendo que a palavra vai se cumprir na minha e na tua vida. É isso que esse texto tem para me ensinar, é continuar obedecendo a Deus, independente de não estar sentindo nada, de não estar ouvindo a voz de Deus, de estar caminhando e parecendo que nada está acontecendo. Eu te incentivo a continuar buscando ao Senhor, mesmo sem sentir vento e sem sentir chuva, crendo que vai se encher de água, vai se encher de água. E aí é claro ainda, o texto me diz, por que não vem por vento, as águas não vão vir por vento e nem por chuva? Água, vento, chuva, são fenômenos naturais, natureza. Então era a primeira coisa que eles iriam imaginar. Já que Deus vai encher essas covas que nós estamos cavando de água, Deus vai mandar uma chuva, Deus vai mandar um dilúvio, fortes ventos, vai trazer uma tempestade, e vai ser cheio de água, e a gente vai se fartar aqui. Meios naturais, coisas simples, mas o que Deus estava determinando e mostrando para eles, que o que Ele faria na vida deles, era algo sobrenatural, que só o céu tinha como liberar sobre a vida deles. Não era algo simples, não era algo corriqueiro, não era algo normal, mas era milagre que Deus faria. E o milagre a gente não se explica, o milagre a gente vive e agradece ao Senhor. O que vem sobre a tua vida, irmão, o que vem sobre a tua casa, o que vem sobre a tua família, o que Deus vai fazer é algo sobrenatural. E olha que interessante, meu Deus, esse texto é maravilhoso, eu amo esse texto. Versículo 18, depois de tudo isso que o profeta já estava liberando sobre aqueles 3 reis, verso 18 ele diz assim, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Espera aí, o Senhor já falou que ia suprir, o Senhor já falou que ia dar água para eles beberem, o Senhor já falou que ia fartar os 3 reis e 3 exércitos de tanta água, que beberia todo mundo, beberia eles, os reis, os animais, soldados, ia beber todo mundo, ia se fartar de água. Não já está bom? Qual era o problema? Repete comigo, escassez. Tinha falta de água. O problema não ia resolver? Sim ou não? Sim. Mas aí Deus olha e fala assim, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Eu vou entregar os moabitas nas vossas mãos. E aqui eu quero que você preste atenção. O que Deus está querendo dizer através desse versículo? Qual era o objetivo inicial deles? Repete comigo, guerrear contra os moabitas. Só que no meio do caminho, surgiu um imprevisto, surgiu uma adversidade, surgiu uma escassez, uma porta se fechou, alguma coisa aconteceu que fez com que eles paralisassem no meio do caminho. Mas eu vim pregar para alguém aqui hoje, que tem sonhos e promessas engavetados, porque no meio do caminho, quando estava lá, quando estava ali no meio, já quase para receber, houve um problema, houve uma porta fechada, houve uma doença, aconteceu alguma coisa que te fez paralisar. Deus manda te dizer hoje aqui, eu sou o Deus que supre a tua necessidade, mas eu sou um Deus que resgata os sonhos e promessas que foram esquecidas. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, ei, aquele sonho, aquele projeto que você engavetou, que você esqueceu, que você guardou, ei, eu estou resgatando hoje, eu estou tirando, eu estou sanando esse problema que surgiu na tua vida, que fez você paralisar no meio do caminho. Mas não é só isso que eu faço, porque eu não sou só Deus que supre necessidades, eu sou um Deus de coisas grandes, de coisa abundante. Eu vou resgatar os sonhos que você esqueceu, eu vou trazer de volta a tudo aquilo que você engavetou, os projetos.
Deus te prometeu, vai se cumprir. Deus te prometeu, vai se cumprir. E aqui eu caminho para o final. Verso 20. A igreja de pé, por favor. Verso 20 diz assim, ó: e sucedeu que pela manhã, oferecendo oferta de manjares, eis que as águas vinham pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Verso 14 ao verso 19, o profeta está dando a instrução para os 3 reis. Verso 14 ao verso 19, o profeta está dando a instrução do que aqueles 3 reis deveriam fazer, né, para receber ali águas, né, para receber ali a resposta de Deus diante daquele problema. E aí o verso 20, nós vemos aqui, ó, o verso 20: e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se oferta de manjares. Se pela manhã eles já estavam oferecendo uma oferta em gratidão, então eles já haviam cavado, já haviam obedecido à instrução do profeta, já haviam feito as covas, né, os poços ali, já tinham cumprido ali com o que Deus havia mandado. E aí no verso 20, a primeira coisa que eles fazem, pela manhã, representa o primeiro horário do dia, tipo, como se eles já tivessem feito, obedecido a voz do Senhor. E aí a primeira coisa que eles fazem depois de obedecer, agradecem a Deus. Mas a água não tinha chegado ainda não, o problema ainda não tinha sido sanado, a escassez ainda não tinha sido suprida, mas pela manhã, eles estavam agradecendo a Deus, pela palavra que havia sido liberada sobre a vida deles. Você já agradeceu a Deus hoje? Independente das lutas, independente das provas, independente das aflições, independente do cenário da tua casa, independente se a tua vida não está da forma e do jeito que você desejava ou deseja, você já agradeceu a Deus hoje pela sua palavra, você já exaltou o nome do Senhor hoje, e o texto é claro, irmão, e é lindo, e ele diz assim, ó: depois que eles estavam oferecendo ali as ofertas, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Primeiro eles agradeceram, depois as águas chegaram. Ué, pastor, mas a gente não tem que receber? Não, eu vivo pela fé eu já estou em posse da minha vitória, pela fé hoje é o culto da minha vitória, pela fé hoje eu estou saindo daqui com a minha vitória. Pastor, mas eu nem recebi, mas pela fé eu já recebi do Senhor, e já agradeço a Deus pela vitória que Ele me deu. É assim que funciona, a gente agradece, depois a gente recebe. Aqui eles estavam agradecendo, e quando eles agradeciam, no meio do agradecimento, no meio da oferta, no meio daquele momento de ofertório ao Senhor, de gratidão a Deus, olha o que acontece: eis que as águas vinham pelo caminho de Edom. Quem sabe não é hoje que você entrou aqui e está aqui buscando uma vitória, buscando um milagre, buscando algo do Senhor, e no meio da tua gratidão, no meio do teu momento de louvor e adoração ao Senhor, Deus decreta a bênção e a vitória sobre a tua vida. E aí, o texto diz que as águas vinham pelo caminho de Edom. Aí eu fui ver mais ou menos o mapa, e eu vi que, entendi por que Jorão se aliançou com Josafá e com o rei de Edom. Jorão, para ir guerrear contra os moabitas, tinha que passar pela terra de Josafá, de Israel, e tinha que passar pela terra de Edom. E aí da terra de Edom é que eles partiam para guerrear contra os moabitas, subiam para guerrear contra os moabitas. Só que o texto diz que depois que eles saíram de Edom ali, no meio do caminho, depois de 7 dias, o que aconteceu? Uma escassez, uma falta de água, paralisou eles no meio do caminho. E aí o texto é claro e diz que quando eles estavam agradecendo ao Senhor, eis que as águas vinham pelo caminho de... Sabe qual é o cenário que está acontecendo?
Enquanto eles estão aqui agradecendo ao Senhor, louvando, sendo grato a Deus pela palavra liberada, pela orientação, pela instrução dada por Deus, as águas estavam alcançando a vida deles, as águas estavam vindo sobre a vida deles, a bênção estava chegando na vida deles. Deuteronômio 28, verso 1 e 2 diz assim, ó: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E olha só o 2, que interessante: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ei, eu vim declarar para alguém que entrou aqui hoje, que não vai ficar correndo atrás de bênção não. Enquanto você agradece a Deus, enquanto você adora a Deus, enquanto você louva o Senhor, as bênçãos do Senhor estão chegando sobre a tua vida. Você está aqui adorando, você está aqui cultuando ao Senhor, você está aqui louvando o nome de Deus, e as bênçãos do Senhor estão alcançando a tua casa, as bênçãos do Senhor estão alcançando os teus filhos, as bênçãos do Senhor estão alcançando o teu marido. Oh, aleluia! Louvado seja teu santo nome, Senhor. E o texto é claro, encerra. E aqui eu encerro. As águas vieram, encheram aquele vale. O vale foi cheio e transbordou de tanta água, que o sol bateu naquele vale, aonde a água tinha tomado tudo. E quando o sol bateu, as águas ficaram avermelhadas. Os moabitas olharam lá de cima e os 3 reis guerrearam entre si, se mataram. Vamos embora pegar os espólios, vamos lá, porque agora vai ser molezinha. E aí os moabitas vieram, desceram para guerrear contra eles. Quando chegou lá, eles estavam só aguardando os moabitas chegar. Deus entregou os seus inimigos nas vossas mãos. Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. E eu vim declarar para você hoje aqui. Você entrou aqui, está debaixo de promessa, debaixo de uma palavra liberada pelos céus. Em nome de Jesus, aquilo que Ele prometeu para você vai se cumprir na tua vida. Em nome de Jesus, continue crendo. Continue adorando, continue buscando, continue lembrando do Deus que não apenas supre necessidades, mas resgata sonhos e promessas esquecidas. Eu vou fazer aqui 3 orações. Primeiro eu queria orar por você que entrou aqui e nunca se decidiu por Jesus, nunca caminhou com Ele, nunca trilhou uma vida com Ele, experimentou andar com Jesus. E você entrou aqui hoje nessa igreja, ou tem entrado algumas vezes, tem visitado essa igreja algumas vezes, mas nunca se decidiu por Jesus. Eu quero te dar a oportunidade hoje de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecer Ele como teu Salvador e experimentar do poder que tem essa palavra sobre a vida do crente. Se você está aqui nessa noite e precisa de Jesus, eu te convido, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Ou você que entrou aqui hoje, está afastado, pastor, eu me distanciei, o problema surgiu, a escassez veio sobre a minha vida, mas foi tão forte, que eu não consegui permanecer de pé, eu me afastei de Deus, eu me distanciei do Senhor, mas hoje Deus te trouxe de volta, hoje Deus marcou esse encontro contigo de novo. Se você está aqui nessa noite e precisa voltar, reatar a sua aliança com Deus, aí está o teu momento e a tua oportunidade. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém nessa noite que quer voltar a caminhar com Ele? Se há a oportunidade, está diante de você, você decide. São 2 caminhos e uma decisão, ou o céu ou o inferno, aonde você quer passar a eternidade. Esse é o teu momento. Não, pastor, quando eu melhorar eu me decido. Não, quando eu resolver algumas coisas, não vai resolver, vai piorar ainda mais. Se sem Jesus já está enrolado, se com Jesus ainda é difícil, imagina sem Jesus. O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Então é difícil também de caminhar com Jesus, é uma decisão diária. Então se você está aqui nessa noite, o convite é para você. Há alguém nessa noite? Quer entregar a sua vida a Jesus? Ou voltar? Não? Eu queria orar por você que entrou aqui nessa noite. Eu não sou muito de fazer isso não, mas Deus tocou no meu coração para fazer essa oração aqui. Você que entrou aqui nessa noite, está com sonhos engavetados, projetos esquecidos. Você estava com tudo alinhado, tinha projetado, tinha feito os cálculos, estava caminhando, tudo dando certo. De repente, a porta se fechou. De repente, parece que o teu mundo caiu e você paralisou no meio do caminho. Mas hoje eu vim declarar para você e orar por você que Deus vai suprir a tua necessidade. Deus vai resolver esse problema. Mas não é só isso que Ele vai fazer. Ele vai trazer você de volta para o plano e projeto que Ele tem para a tua vida. Se há alguém aqui nessa noite que está passando por isso, pastor, eu quero te convidar aqui à frente, rapidamente eu vou orar e vou passar para o pastor. Pastor, eu estava caminhando, tinha projeto, tinha sonhos, tinha planos, mas a porta se fechou de uma forma que eu paralisei, eu travei a minha vida toda. Mas hoje eu creio que Deus está resolvendo os problemas, solucionando, suprindo necessidade, e está resgatando sonhos e promessas esquecidas aqui nessa noite. Se há mais alguém, eu preciso orar, o tempo já foi. Se há mais alguém, sai do teu lugar, irmão. Agora é o tempo, é a hora, é a oportunidade. E tem oportunidades que vêm na nossa vida, chegam, vão e não voltam mais. E outras que vêm rápida, outras mais devagar. Se você está aqui hoje, está vivendo isso, a tua oportunidade é agora. Sai do teu lugar. E eu creio no poder da oração. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por esses corajosos e corajosas que estão aqui na frente. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Nós viemos aqui, Senhor, nessa noite para prestar um culto de louvor e adoração a Ti. Senhor, mas hoje é noite de culto da vitória, e eu creio, ó Pai, que cada um dos seus filhos veio aqui com uma petição, veio aqui, Senhor, apresentar diante de Ti, diante de um Deus de misericórdia, de amor, de justiça, causas impossíveis, Senhor, causas que paralisaram eles, ó Pai, diante de promessas e sonhos que o Senhor tinha colocado, feito eles sonhar, mas no meio do caminho, Pai, a porta se fechou, no meio do caminho, Senhor, um problema surgiu, no meio do caminho, Senhor, uma escassez veio sobre a vida deles. Ah, Pai, mas eu oro em nome de Jesus nessa noite. O Senhor não me trouxe aqui em vão, não foi à toa não. Eu creio que o Senhor está suprindo as necessidades hoje, está resolvendo os problemas hoje, está fazendo com que eles saiam daqui hoje com o problema solucionado pelo céu. Mas Deus manda dizer, não é apenas isso que eu vou fazer. Eu quero resgatar os sonhos e promessas que você esqueceu. Eu quero resgatar os projetos que você paralisou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Problemas solucionados. Sonhos resgatados nessa noite, em nome de Jesus. Só quem crê diz um amém bem forte. Aplauda o Senhor. Obrigado. Vocês podem voltar aos seus lugares.